conversar hoje sobre o nosso trabalho do TI 3, de uma delimitação bibliográfica documental de uma política pública para a modelagem do desemprego tecnológico dentro do Supply Chain Management, Sistema da Revolução Industrial 4.0, o SCM 4.0. Nosso trabalho se baseou numa análise bibliográfica documental, ou seja, a gente analisou documentos, pesquisamos livros, sites, principalmente informações de fora do país, provocando exatamente entender como que essa questão da tecnologia afetou de maneira tão forte a questão do emprego e, consequentemente, do desemprego. Dentro disso, fizemos uma análise da quarta revolução industrial, pegando toda a parametrização do que ela representa, que basicamente é a inserção de sistemas, não só automação muito forte, dados imputados na nuvem, sistemas de internet das coisas, internet dos serviços, sistemas de big data e controle de informação sempre atualizado e constante, mas também, e além disso do processo colaborativo, onde todos interagem, mas também de situações que fogem ao controle. Então, a gente foi buscar entender como é que os trabalhadores se adequaram ou não se adequaram a esse movimento. E, na maioria dos casos que se percebeu foi que, na verdade, houve uma falta de capacitação, qualificação desses profissionais para poder se reinserir ou melhor inserir dentro desse mercado. E esse foi o foco, então, de delimitar um processo que se configure numa perspectiva de um trabalho onde a política pública se modifique nessa percepção, que a gente possa, de maneira direta, realmente modificar os processos de percepção de trabalho e emprego de uma maneira a melhorar a condição de vida da população que está sendo atingida por essa automação acelerada, né? Porque quando você modifica os processos, naturalmente, você vai solicitar que haja profissionais mais qualificados ou melhores qualificados. Só que você tem que prover para esses profissionais caminhos para essa qualificação. Nunca esquecer que, na prática, o que acontece é que nós vivemos num processo de crise, essa situação de automação acaba gerando mais desemprego, o que gera um salário menor por causa da competitividade. Quando a pessoa não se qualifica, ela suporta um salário menor e esse círculo vicioso acaba levando ela a não ter dinheiro para se requalificar de maneira positiva. Na prática, o que acontece é que a tecnologia evolui de maneira muito acelerada. Então, o profissional tem que saber que ele vai ter que se atualizar na mesma velocidade, né? Na confecção dessas novas políticas públicas, a gente vai ter que, então, entender como que a gente qualifica a própria recepção dessas informações para poder abastecer o sistema educacional de informações que estejam up-to-date, ou seja, continuamente atualizadas. A gente vê que o novo SCM 4.0, o Supply Chain Management, faz com que você tenha sistemas de processos que sejam totalmente sob demanda. Ou seja, às vezes até a própria produção acontece sob pedido. Uma outra percepção que nós tivemos foi a análise na prática dos modelos de políticas públicas, né? O modelo do ciclo gerador político atual conta com 3 fases, que vem da formulação, implementação e controle. Já um dos autores que nós pesquisamos, que é Freire, traz um modelo ampliado em percepção, definição de problema, que vai de planejamento prévio, levantamento de necessidades para a formação de uma agenda efetiva para a aplicação dessa política pública, uma formulação específica das políticas de uma maneira bem focada, elaboração de programas, que na verdade nada mais é do que tomada de decisão de maneira direta, e aí sim
implementação de políticas, quando você consegue fazer a aplicação desses processos pré-planejados. No processo final, você faz então uma avaliação e controle de tudo isso, sempre entrando no ciclo de requalificar os processos e reaplicá-los de uma maneira melhorada. Para esse trabalho, a gente pegou todo o histórico do que a gente aprendeu dentro das várias disciplinas, no curso de Engenharia da Produção que foi nos ofertado, está sendo nos ofertado pela Univesp, buscando desde os princípios lá no primeiro semestre de Engenharia de Produção, buscando a parte da própria produção de texto. Depois fomos fazendo certas análises onde usamos cálculo 1, um pouquinho de cálculo 2, e logicamente a própria tradução efetivou a utilização do inglês como a base que a gente já tinha, mas melhorou muito durante o curso, e as ferramentas da matéria de metodologia científica que foram fundamentais para a própria formatação do trabalho. Além das matérias de sociedade e cultura, que adequaram esse trabalho à própria leitura necessária para a implementação de políticas públicas, né? Os processos das matérias de economia, tanto o módulo 1 quanto o módulo 2, que fizeram essa leitura histórica de maneira direta, né? Porque na prática esse processo das revoluções trouxeram mudanças muito assim, dramáticas mesmo na sociedade, né? E no processo final, as matérias de administração 1 e 2, que puderam fazer com que a gente entendesse as maneiras de aplicar os mecanismos, principalmente da formulação dessas políticas de maneira direta, né? A metodologia que nós utilizamos foi o Design Thinking, né, que fez exatamente o processo de ideação. A gente criou a análise, gerou o problema, analisou a questão do protótipo a partir da imersão, fizemos os brainstormings básicos para poder entender como evoluir no processo e gerar a finalização da ideação. E finalizamos na aplicação do que a gente promoveu, que foi analisar, dentro de todo esse quadro bibliográfico documental, quais seriam as informações que seriam mais prementes, importantes, para que haja realmente uma releitura dos processos de percepção de como, na verdade, a sociedade toda está sendo afetada pela Revolução 4.0 e não tem, na prática, em muitos casos, nem percebido isso. As revisões sistêmicas de literatura abrangeram tanto estudos qualitativos quanto quantitativos em nosso trabalho. Enquanto os estudos qualitativos utilizam o método de revisão integrativa de literatura, que é analisar, criticar e estetizar um corpo representativo de literatura sobre um tema específico, assim integrando os achados por meio de frameworks e também das expectativas, os qualitativos vão utilizar a meta-análise e o processo da bibliometria. A meta-análise vai comparar os resultados obtidos nos contextos de pesquisas diferentes, observando a variedade de métodos utilizados em um campo, e assim identificando as diferentes contribuições teóricas, empíricas e metodológicas em diversas áreas de conhecimento. A bibliometria vai sim analisar o conjunto de leis e princípios empíricos que contribuem para estabelecer os fundamentos teóricos do quê? Da ciência da informação. Vale lembrar que a amostra, então, que nós vamos ter que ter, vai ter que ter um tamanho suficiente para que os resultados tenham fidedignidade, ou seja, resguardando pequenos desvios estatísticos, a gente vai ter que entender que a análise vai sim representar uma verdade global. Dunne e Trenfield mostram que as etapas para uma revisão sistemática de literatura sempre tem que trazer a formulação de questões de pesquisa, a localização dos estudos, a seleção e avaliação desses estudos e, finalmente, a análise, síntese e descrição dos resultados. Assim, esse projeto vai ser utilizado o método bibliométrico, sob a ótica das leis de Zipf, que já comentamos, e seguindo esses passos da revisão sistêmica. O projeto, então, do nosso trabalho, na primeira etapa, fez a formulação do questionamento ou do escopo da própria pesquisa, fazendo, então, a validação
que foi o que aconteceu, ou refutando, se fosse o caso, sempre com análise literária específica para poder fazer essa leitura. Vale lembrar que os resultados foram que exatamente essas leituras levaram a uma percepção que tem que haver uma reciclagem laboral da mão de obra, que está sendo substituída em decorrência do aumento de automação dos processos e dos sistemas. A gente vai ter que requalificar, sim, esses trabalhadores para esse novo momento. Alguns dados estatísticos do trabalho mostram que praticamente 80%, 75,8% para ser exato, dos autores considerou importante alguma forma intervencionista de política pública, com investimentos direto na capacitação profissional. Quase 50%, 48,3% das publicações abordaram que a política pública deve ser de fomento ao treinamento de mão de obra, principalmente a substituível. Então a gente vai ter que pensar, sim, em requalificar através da educação. E, finalmente, o que corroborou a segunda lei de Zip e nos deu bastante conforto é que 62% utilizaram a indexação dos seus documentos termos sinônimos à educação profissional. Reforça, então, o alto teor que acabou acontecendo nas palavras-chave que nós estruturamos como análise. Outro fator bem bacana é que o livro A Quarta Revolução Industrial e o relatório Futuro e Desempregos, de Klaus Schwab, motivaram quase 60%, 58,6% das citações e publicações analisadas. E, evidentemente, trazendo o tema educacional como foco. O movimento natural é que, com a minimização dos custos que acontece com o advento dessas tecnologias emergentes, oriundas da Quarta Revolução, há o natural encurtamento das cadeias de suprimento e, naturalmente, a exclusão de alguns empregos do seu processo. Temos que entender que o SCM 4.0 é uma realidade. Ele, então, por trazer a tecnologia em seu bojo, faz com que haja a necessidade de novas competências nas áreas do trabalho. Principalmente quando se fala no foco em pensamento lógico-dedutivo e em capacidades de abstração. Você acaba tendo um maior ainda processo de segregação, fazendo com que o chão de fábrica que o trabalhador comum acabe se excluindo cada vez mais, infelizmente, de maneira quase que natural. Resumindo, então, os governos podem sim ajudar a estimular o trabalho criativo através de seus próprios investimentos, requalificando esses trabalhadores, e também alguns investimentos que podem acontecer para estimular que os serviços de educação pública e outros serviços que promovam a qualificação a partir dos serviços privados aconteçam. Sempre lembrando que a força de trabalho de qualquer país é um dos principais pilares de sua economia. Existe sim uma possibilidade de geração de uma política pública efetiva para a modificação da capacitação do novo profissional, ao mesmo tempo de que você vai precisar entregar a ele uma percepção muito maior, muito mais abrangente do mundo que ele vive hoje, porque a gente está precisando. A gente pode, de uma maneira finalista, comentar assim: existe necessidade muito forte de novos profissionais no mercado, mas ainda não existe a oferta dessa mão de obra dentro do próprio mercado.